Olá, amigo ou amigo, é bom estar contigo, é bom partilhar contigo a palavra de Deus, é bom partilhar contigo estes temas que nos ajudam a ser melhores mordomos, melhores administradores dos bens que Deus coloca à nossa disposição. Partilha com os teus amigos, partilha os nossos links, quer do nosso canal de YouTube, quer da nossa página Facebook, ou então o link da Rádio Tranquilidade, onde nos estás a ouvir. Vais ver que os teus amigos vão apreciar também aquilo que lá encontram. Vamos para a nossa lição número 8. E na semana passada nós vimos que o que a Bíblia nos diz quanto ao dever e de quem é esse dever de ajudar aqueles que mais precisam, ou seja, como diz o título da lição, os pequeninos. Esta semana iremos ver alguns ensinos bíblicos que nos ajudam a alcançar o sucesso profissional ou nos nossos negócios, ou no mínimo, a evitar correr riscos e eventuais prejuízos. O texto base do nosso estudo traz-nos um princípio básico que se aplica a todas as áreas da nossa vida, quer seja espiritual, quer seja familiar, quer seja profissional. Paulo, escrevendo aos Colossenses no capítulo 3 e nos versos 23 e 24, diz-nos assim: o que fizerem, façam-no de todo o coração, como se estivessem a servir o Senhor e não os homens. Depois, no verso 24, lembrem-se de que a recompensa vem do Senhor, que vos fará parte na sua herança. É a Cristo, o verdadeiro Senhor, que estão a servir. Apesar de vivermos num mundo de incertezas, todos ambicionamos uma vida feliz e bem-sucedida. Logicamente, cada um de nós tem a sua própria definição de sucesso e de felicidade. Mas, no mínimo, podíamos definir, quer uma quer outra, como uma vida sem sobressaltos. Vejamos então alguns princípios básicos, começando pelo início, ou seja, pelo momento anterior à entrada no mercado de trabalho ou no mercado de negócios, o momento em que dependemos dos nossos pais, o momento em que estamos na fase de formação do nosso caráter, a nossa juventude. O autor de Eclesiastes, no capítulo, tem um conselho fundamental para cada um de nós, para a nossa vida, que se prende com a nossa relação com Deus. Ele diz, e aqui o conselho é sobretudo para aqueles que vão ser pais, ele diz no capítulo 12 e no verso 1, lembra-te do teu Criador enquanto fores jovem, enquanto não vierem os tempos difíceis e os anos em que vais dizer, não sinto gosto em viver. Sim, o conselho é procurar incutir desde a tenra idade um parceiro divino em todas as nossas equações de vida. Seja ele como colega de estudos, em especial quando estamos a escolher a nossa carreira, seja como o nosso sócio de negócios, seja no seio da família, quer quando a pensamos constituir, ou seja, depois na educação dos filhos. E a melhor maneira que nós podemos fazer isso muitas vezes é pelo nosso exemplo. O próprio Jesus reforça esta ideia no Sermão do Monte, no capítulo 6 e no verso 33 de Mateus, onde ele diz, procurem primeiro o reino de Deus e a sua vontade e tudo isso vos será dado. Um dos exemplos que encontramos na Bíblia que procurou seguir este conselho, mesmo antes do livro de Eclesiastes ter sido escrito, foi Jacó. Do momento, lógico que ele não foi tão bom quanto isso, mas ele foge do seu irmão, vai para a casa do seu tio, e agora vamos ver o que acontece com a escolha de Raquel como sua esposa, e mesmo quando ele pede a ajuda de Deus para gerir a sua relação de negócios com o seu tio que o tenta enganar. Em relação às nossas parcerias, Paulo destaca algo que é fundamental, seja a que nível for. Quando ele escreve aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 6 e no verso 14, ele diz assim, não se prendam aos que não têm fé, pois que poderá haver de comum entre a justiça e a imoralidade. Que ligação existe entre a luz e a escuridão? Muitas pessoas relacionam este texto apenas com a relação matrimonial,
Mas este conselho vai muito mais além, tem a ver com negócios, escolha de profissão, escolha de emprego ou até mesmo da escola. Deve ser tido em conta em todas as coisas que envolvam outras pessoas ou instituições das nossas relações. Thomas Edison, em paralelo com Eclesiastes, dá-nos um dos segredos para o sucesso. Vejamos primeiro Eclesiastes, no capítulo 9 e no verso 10, onde o sábio diz: põe todo o teu empenho em tudo aquilo que fazes, pois lá no mundo dos mortos, para onde vais, não se fazem planos, nem se executam, não há conhecimento, nem sabedoria. Aqui aquilo que nos interessa é exatamente a primeira parte do texto, onde ele diz: põe todo o teu empenho em tudo aquilo que fazes. Este é o segredo. Trabalhar afincadamente, seja intelectualmente, seja em termos físicos, em termos braçais. Por outro lado, como eu dizia há pouco, Thomas Edison diz: o sucesso é constituído por 10% de inspiração e 90% de transpiração. Sim, é verdade. Tem de haver trabalho. Trabalho na nossa formação, trabalho na aprendizagem prática, trabalho no nosso desempenho profissional, seja ele em que área for, seja ele intelectual ou braçal. Sabes que mesmo no Jardim do Éden, Deus deu instruções ao ser humano no sentido de trabalhar. Deus disse a Adão que ele deveria lavrar e cuidar do jardim. Mas este empenho de que fala Eclesiastes vai um pouco mais além do que o mero trabalho. Empenho significa dedicação, procurar ser o melhor, procurar melhores formas de o fazer, procurar a eficiência naquilo que fazemos. Paulo, escrevendo aos Colossenses, resume numa frase, no capítulo 13 e no verso 23, tudo isto. O que fizerem, façam-no de todo o coração. Às vezes pode parecer que não somos devidamente recompensados por este empenho, por este fazer de todo o coração. Mas se deixarmos de fazer desta forma, então é que nós deixaremos de ser notados. Deus pede de nós que sejamos os melhores e para o ser temos de ir sempre mais além que os outros, seja na qualidade, seja na quantidade daquilo que fazemos. Temos de pensar, acima de tudo, no exemplo que somos para os nossos filhos ou para os nossos irmãos mais novos, ou até mesmo para aqueles que trabalham ao nosso lado. Na Bíblia, para além de simples conselhos, como já temos estado a ver, encontramos exemplos de pessoas dedicadas no seu trabalho e que foram reconhecidas por isso. Já vimos o caso de Jacó. Já vimos, e vamos ver ainda, aliás, vamos ver o que diz Gênesis no capítulo 30 e no verso 27, nesta relação entre Jacó e Labão. Diz no verso 27, Labão respondeu-lhe: ouve-me, por favor, não soube pelos adivinhos que por causa de ti o Senhor me tem abençoado. Portanto, ele diz que foi abençoado pelo Senhor. No caso de José, ele foi reconhecido, mesmo antes de ser reconhecido pelo carcereiro, é reconhecido por Potifar. E ele passa de um simples escravo e, por ser íntegro, ele ascende na casa do seu Senhor. Em Gênesis, no capítulo 39 e nos versos 34, diz a respeito de José: o seu amo começou a dar-se conta de que o Senhor estava com José e que, por isso, tudo o que ele fazia era bem sucedido. No verso 4, Potifar estava muito satisfeito com José, pô-lo ao seu serviço pessoal e entregou toda a sua casa e todos os seus bens ao seu cuidado. Um outro exemplo de dedicação quanto à forma como trabalhava e zelava pelos recursos que eram colocados à sua disposição para fazer o trabalho que fazia, é Paulo, que não se fazia pesado para onde ia pregar. Ele trabalhava e pregava. Na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3 e nos versos 8 e 9, diz: nem comemos de graça o pão de ninguém, antes trabalhamos duramente noite e dia para não nos tornarmos pesados a nenhum de vocês. Não é que não tivéssemos direito a receber coisa alguma. Como dissemos, estas recomendações tanto se aplicam à nossa vida educacional como ao nosso trabalho ou na gestão dos nossos negócios
ou quer ainda enquanto trabalhadores independentes ou profissionais liberais, ou ainda mesmo nas nossas empresas. Especialmente na gestão das nossas empresas, pois como cristãos, como aqueles que procuram fazer a vontade de Deus, temos os olhos dos nossos clientes, dos nossos fornecedores, dos nossos trabalhadores postos em nós. Não podemos exigir dos outros aquilo que não somos, quer em termos de empenho, quer em termos de integridade nos nossos negócios. Como dissemos no início, Deus deve fazer sempre parte dos nossos negócios, da nossa formação ou do nosso desempenho profissional, mais do que a nossa própria capacidade profissional ou capacidade pessoal. Provérbios, no capítulo 13 e nos versos 5 a 7, recomenda-nos exatamente isso. Diz ele, no verso 5, confia no Senhor de todo o teu coração. Não te fies na tua própria inteligência. Apoia-te nele em tudo o que empreenderes e ele te mostrará como deves agir. E depois, no verso 7, não te julgues demasiado sábio, respeita o Senhor e afasta-te do mal. O livro de Provérbios está cheio de conselhos para nós, em especial na área financeira, cuidados que devemos ter. Vejam os textos que estão no nosso manual de estudos e sigam e olhem para todos esses textos. Nós não podemos trazer todos aqui, mas vamos ver sinteticamente alguns desses conselhos. Primeiro, devemos organizar os nossos orçamentos. Devemos gastar menos do que aquilo que ganhamos. Devemos ter um plano de poupança. Devemos evitar as dívidas ou, se tivermos de recorrer a elas, que seja o mínimo indispensável. Devemos trabalhar diligentemente, seja em que área for. Devemos ser fiéis para com Deus. Devemos ter presente, acima de tudo, que temos um lar à nossa espera que não é nesta terra. Estes são conselhos básicos para uma estabilidade profissional e financeira. Equilíbrio. Procuremos sempre um sucesso consolidado e não apressado, pois, como diz o ditado popular, quem tem pressa, come cru. Que o Senhor te possa abençoar na gestão da tua vida profissional ou na gestão da tua vida de negócios. Coloca sempre o Senhor como teu parceiro. Obrigado, bom Deus. Obrigado pelo teu cuidado por cada um de nós, dando-nos sabedoria, dando-nos entendimento, dando-nos a tua palavra para nos ajudar. Abençoa esta amiga, abençoa este amigo na sua vida profissional, na sua vida de estudos, na sua formação, na gestão dos seus negócios, para que nós possamos fazer tudo da melhor maneira e, acima de tudo, termos o benefício pessoal disso e podermos ser, acima de tudo, co-obreiros contigo para ajudar aqueles que necessitam. Em nome de Jesus agradecemos e pedimos isto. Amém. A semana que vem nós vamos ver um outro tema. Um tema que nos deve preocupar. Quando nós olhamos para o mundo ao nosso redor e vemos as guerras, vemos as diferenças sociais entre as pessoas, existe uma palavrinha que é a causa de tudo isso e que nos deve preocupar. Cobiça. Vamos ver as causas, a origem da cobiça e o resultado dessa mesma cobiça. Encontramos-nos para a semana. Um abraço e até lá.